Pessoal, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Eu imaginava que a gente fosse ter essa aula presencial, né? Essa parte 2 da aula de medição de pressão. Infelizmente, semana passada eu estava sem voz, estava muito gripada. Não consegui gravar essa aula. Só essa semana eu consegui recuperar um pouco a minha voz. Ainda tô com um pouco de dificuldade de respirar, enfim. E não estou conseguindo ainda dar as nossas aulas presencialmente. Inclusive, vou gravar a nossa aula pausada aqui, porque eu ainda estou com dificuldade, muita dificuldade para respirar. Então, me desculpem se vocês perceberem algumas fungadas ao longo da aula, porque eu ainda estou em recuperação, eu realmente não consegui me recuperar, ok? Mas vamos lá, tá tudo bem, eu espero o mais breve possível. Já na próxima semana, eu acho que eu já vou estar 100%, já com o fôlego recuperado e já conseguindo fazer as nossas aulas. E aí nós já partimos para aulas práticas, ok? Queria dar essa satisfação para vocês primeiro, porque realmente eu não vou, porque realmente tá complicado. Inclusive, liguei a câmera para falar com vocês exatamente por isso, ok? Então, vamos lá. Pessoal, nós vimos a primeira parte de instrumentos aí de medição de pressão. E agora vamos para a parte de manômetros mecânicos elásticos. Nós vamos estudar principalmente 3 tipos: diafragma, Foley e diferentes tipos de tubo de Bourdon. Os tubos de Bourdon, eles possuem a mesma forma de funcionamento, no entanto, eles têm uma forma de construção diferente, 3 formas principais. Mas a forma de construção é similar, eu vou mostrar a foto deles para vocês, ok? Então, partindo aqui justamente para esses 3 elementos, ok? E por que manômetros mecânicos elásticos? Por que elásticos? Porque, de alguma forma, esses instrumentos eles se deformam na presença, em função da pressão. Ou seja, a pressão vai provocar algum tipo de deformação nesse equipamento que vai ser transformada para indicação de pressão, ok? A gente vai ver muito desses dispositivos aqui para frente, inclusive os piezoelétricos, mais para o final da aula, ok? Então, alguns exemplos aqui, eu queria mostrar para vocês, inclusive aqui, tubo de Bourdon também, os manômetros que nós temos em sala de aula, tá? Que inclusive nós fizemos práticas nas plantas de Yokogawa e também na planta da Smar. Nós fizemos práticas na planta da Smar com esses equipamentos aqui. Eles são tubos de Bourdon. E aqui tem até uma foto transparente. Vou mostrar essa foto com mais detalhes para vocês. Aqui também é uma espécie de diafragma, mas eu vou deixar para explicar esses indo por partes aqui, sem antecipar, sem dar spoiler aqui, ok? Então, vamos lá. Importante, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas deixa eu ver se eu consigo me deslocar aqui. Não, mas lá no slide vocês vão conseguir ver. O elemento aqui de pressão, na verdade, pressão não. Como eu disse para vocês, aqui nós vamos ter uma deformação de alguma membrana ou de algum material, e isso vai ser convertido para a unidade de indicação de pressão. Quanto maior o deslocamento, maior aí a minha medida de pressão, ok? Não ficou muito legal aqui, né? Tá aqui na frente, mas é isso que quis dizer, ok? Pessoal, então até mudei o lado aqui, porque nós vamos precisar de algumas configurações aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse é o diafragma, ok? Ele tem aqui, qual que é o método de funcionamento dele? Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando com elementos que são deformados em função da pressão, ok? Então, como que é a forma de funcionamento aqui, ok? Deixa eu até pegar minha caneta. Aqui. Aqui nós temos o nosso indicador, ou seja, o que a gente está enxergando, ok? O instrumento que a gente está enxergando é justamente
esse aqui. Deixa eu ver, eu sou péssima nisso, gente. Esse aqui, né? Aqui tem o nosso indicador. E aí, a nossa membrana diafragma, inclusive, deixa eu pegar uma caneta aqui, está aqui, ó. Essa é a nossa membrana diafragma, essa parte em azul aqui. Como que é o funcionamento desse instrumento? Eu tenho aqui a entrada de pressão, ou seja, aqui, ó, a minha entrada de pressão. Essa pressão vai entrar por essa tubulação que vai deslocar a minha membrana, ok? Essa membrana vai mover justamente essa haste aqui. Essa haste tem um mecanismo ligado a ela, um ponteiro, que vai traduzir essa deformação aqui dessa membrana, justamente dessa membranazinha aqui, ó. Eu até tô passando aqui ela em um pouco amarelo. Essa parte aqui é a parte da pressão, que está sendo inserida pressão. Que vai deslocar essa membrana e deslocar esse seguidor aqui, esse indicador aqui, ok? Então, nossa membrana diafragma está aqui. E aqui, ó, aqui também mostra pra gente, justamente um outro exemplo de um outro dispositivo também que funciona por diafragma. Nesse caso aqui, o diafragma, ele tá em vermelho aqui, ó. Eu tenho entrada de pressão, essa entrada de pressão vai fazer um deslocamento dessa minha membrana. O deslocamento dela vai ser transcrito, a gente pode dizer assim, para esse ponteiro aqui, ok? E aí esse ponteiro vai indicar pra gente justamente aqui a deformação do dispositivo, ok? Então, é um material elástico. A gente entenda que quando eu falo materiais elásticos, são materiais com propriedades elásticas. Eu posso ter, por exemplo, um material metálico que tem características elásticas, ok? Se eu colocar uma membrana muito fina desse material, eu vou ter uma variação de elasticidade. Essa membrana vai funcionar assim, e ela não vai romper nem rasgar, mas ela vai dar aquela deformada. Se vocês pegarem uma placa muito fina de um material, um metal não muito duro, né? Algo como alumínio, por exemplo. Claro que alumínio não é utilizado nos instrumentos, ok, gente? Só para deixar claro. Vai ter esse tipo de deformação, ok? E aí, vocês podem perceber que, mesmo sendo metal, ela tem essa característica, assim, de deformação, como se fosse algo assim, né? Vai se deformar dessa maneira. Não tanto assim, mas mais assim. E isso vai ser transcrito, ok? Pode ser, sim, um material metálico, ok? Material metálico com características elásticas. O metal tem essas características também, ok? Diferente, de uma forma menos intensa, mais diferente do que materiais elásticos, mas há propriedade elástica, ok? Tanto que nós temos aí materiais feitos com metais dos mais diversos formatos, ok? Então, aqui, 2 exemplos aqui de manômetros elásticos, ok? Pessoal, partindo aqui para as nossas cápsulas de diafragma. O que são cápsulas de diafragma? Nós podemos ter, na verdade, 2 ou mais diafragmas conectados um ao outro, e nós chamamos isso de cápsulas de diafragma. Basicamente, ó, esses desenhos aqui, ó, isso aqui é uma cápsula, isso aqui é outra cápsula, nesse caso aqui nós temos 3, ó. Todos eles são compostos por uma membrana, que todos eles são um diafragma. Então, nós temos um conjunto aqui, ó, de 3 diafragmas. Nós chamamos isso de cápsulas de diafragma, ok? Por que fazer isso? Por que não usar, né, 3 diafragmas, enfim? Esse tipo de associação, como se fosse, né, uma resistência em série, é muito utilizada justamente para aumentar a sensibilidade de medição do meu equipamento. Explico por que isso acontece. É utilizado para medição de gases, vapores, materiais não corrosivos, mas principalmente porque aqui eu vou ter, suponhamos que nós temos aqui que medir algo, claro, gente, vão ser pressões muito mais baixas do que isso, mas pensando aqui na escala de pressão que é de 3 a 15 PSI. Se eu tenho um diafragma e um só vai medir de 3 a 15. Mas se eu tiver 3 diafragmas,
sendo utilizados para medição, pequenas variações de medição, entre 13 e 15, né? Pequenas deformações. Essas pequenas deformações serão medidas com mais precisão. Você concorda que se eu tenho um diafragma de 3 a 15, eu tenho uma escala ali padronizada e, assim, não é qualquer deslocamento que vai me dar, sei lá, 7, né? Se eu mudar de 7 para 7,5, talvez eu não consiga medir, porque é uma variação um pouco menor, então eu não vou ter essa noção com o diafragma. Com 3, eu ganho principalmente em sensibilidade, né? Eu consigo medir entre 3 e 15 com variações de pressão menor. Vocês lembram? Eu não sei se vocês lembram da nossa aula em que a gente falou justamente de fundo de escala e de sensibilidade. Que sensibilidade seria a menor quantidade que um determinado instrumento poderia medir, de forma que a menor parcela que pode ser sensibilizada. Se eu tenho um instrumento que está medindo de grau em grau, ele não vai detectar, por exemplo, 36,5. Ele vai detectar 36 ou 37. Então, a sensibilidade dele é 1. Nesse caso aqui, quando a gente fala de aumento de melhora de sensibilidade, justamente nesse sentido. Eu vou conseguir pegar menores variações aqui de pressão, de fazer essas medições de forma melhor. E por isso mesmo, é um tipo de associação indicado para medir principalmente baixas pressões, micropressões, ok? Mas assim, gente, como tudo aqui nos nossos materiais de instrumentação industrial, o que nós ganhamos de sensibilidade, né, o nosso PRO, a gente perde por um outro lado, que é a questão da linearidade reduz. A gente trabalhou isso em sala de aula, a gente vai continuar trabalhando ao longo das nossas disciplinas. E o quanto que isso é importante, que os instrumentos do meu processo industrial, eles tenham uma linearidade. É importante que a gente trabalhar com não linearidades, principalmente em processos que envolvem controle, sim, é possível, mas é uma dificuldade, é muito mais complexo trabalhar com eles. Então, nós temos preferência sobre instrumentos que vão trazer uma linearidade no meu processo, ou eu limito a escala para que aquele instrumento funcione dentro desse comportamento linear, ok? Então, justamente é por isso que nós priorizamos a sensibilidade. Mas, nesse caso, a gente abre mão de uma coisa para ter outra. No caso, para conseguir medir com mais sensibilidade baixas pressões, a gente abre mão dessa linearidade que o diafragma tem, ok? Em função dessa associação. Ok? Então, aqui só uma observação. Normalmente, como eu falei para vocês, o diafragma ele pode ser construído por materiais metálicos. Um exemplo desse é que as cápsulas de diafragma, como colocadas aqui, elas são normalmente em bronze, cobre, berílio ou aço inoxidável. Okay? São os principais materiais utilizados para a construção. Saindo agora do diafragma e indo para um instrumento de medição que é similar a ele, a gente vai trabalhar justamente, vou mostrar para vocês justamente o Foley, né? Ele é um instrumento sanfonado, o que a gente fala de corrugado, né? E quando a pressão é aplicada no interior dele, ele vai distender e quando ela, né, e tentar vencer a flexibilidade material, empurrar ele em oposição à mola. Esse desenho aqui, ó, esse desenho é muito bom para mostrar isso. O que é isso que eu acabei de dizer? E lembrando, o deslocamento é proporcional sempre à pressão aplicada. Nós temos a entrada de pressão aqui. Quando esse ar entra aqui, ele vai tentar expandir esse fólio, como se fosse uma espécie de sanfona mesmo, tá, gente? Esse fólio que tá assim, ele vai começar a distender. Ao começar a se distender, ele vai empurrar essa mola, e essa mola vai transcrever justamente a pressão que está sendo medida em unidade de medição, que nós temos indicador, ó. Okay? Não vai se expandir. Esse material, essa pressão, ela vai fazer uma força sobre essa mola e essa força elástica vai ser transcrita para a unidade de medição de pressão. Okay? Então, nós temos aqui, esse desenho é muito bom para exemplificar isso. Esse aqui é um equipamento de Foley antigo. E aqui, ó, esse aqui é o mesmo desse, só que é um desenho de um corte diferente. Nós temos aqui a nossa superfície, que tende a se estender, e aqui indicando para a gente a mola justamente juntamente com esse dispositivo aqui, que é o indicador, modificando aqui esse indicador,
ok? O Foley é basicamente o mesmo tipo de funcionamento também do diafragma. São instrumentos bem similares, ok? Só que eu acho até mais simples de entender, por conta, se vocês lembrarem dessa figura aqui, ó, se vocês lembrarem dessa figura, vocês vão entender, já entenderam o que é o Foley, ok? Pessoal, dando sequência, vamos começar aqui com o tubo de Bourdon. Eu falei para vocês no início da aula que nós veríamos dentre os manômetros mecânicos elásticos, ou seja, instrumentos nos quais eu tenho deformação e essa deformação é transcrita para pressão. A gente veria diafragma, Foley e tubo de Bourdon. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? O tubo de Bourdon, a forma de funcionamento dele, nós temos 3 tipos principais e eu vou mostrar para vocês o aspecto construtivo deles, mas o funcionamento é o mesmo para os 3, ok? Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Esse aqui vai... funciona. Então, ó, qual que é o método de funcionamento? Esse é o tipo de Bourdon tipo C. É tipo C, ó, por conta dessa parte em azul aqui, justamente desse tubo metálico. É um tubo metálico aqui, nesse caso, em formato do tipo C. A pressão ela vai entrar aqui dentro desse tubo. Ao preencher esse tubo, eu vou ter um deslocamento. Então, deixa eu tentar... A pressão ela vai estar entrando aqui no tubo. E à medida que ela for percorrendo esse tubo, ele vai se contraindo ou fechando esse C, ok? Então, à medida que a pressão vai aumentando, esse tubo vai se contraindo e ao se contrair, aqui nós temos o medidor vai se movimentando nessa escala. Então, os nossos manômetros, inclusive, do laboratório, são assim, ok? Esse tubo vai fazendo esse formato aqui. Ou seja, se ele está aqui com uma determinada pressão, esse tubo vai fechando, ele vai aqui se encurvando nesse sentido até chegar aqui, mais ou menos, ok? E aqui, essa pressão, ela é transcrita, né, já através de dispositivos mecânicos, e o ponteiro indica para a gente o valor dessa pressão, ok? Então, nós temos 3 tipos de tubo de Bourdon, esse é o C, mas a técnica de funcionamento é a mesma. O que vai mudar é justamente o material, nem o material, é a forma como ele é construído. Nós temos tipo C, espiral, então vou mostrar aqui para vocês, ok? Como a gente viu aqui no slide anterior, esse aqui é o Bourdon, foi justamente o inventor desse dispositivo. E aqui nós temos o tubo de Bourdon e nós temos 3 tipos diferentes, ok? O C, como eu falei aqui para vocês, né? Justamente aqui o ar entra aqui, por aqui, percorre aqui e deforma esse tubo, ok? Além dele, também muito utilizado, o espiral, mesma coisa, só que ele é, como vocês podem ver aqui, esse desenho explica bem. Ele é construído com essa forma espiral aqui, como se fosse um tubo dentro do outro, um círculo enroladinho, né? E aqui um formato helicoidal, ou seja, eu peguei essa espiral, como se eu tivesse pegado essa espiral e puxasse assim, fizesse um cilindro em formato circular aqui, helicoidal. Aqui eu tenho a entrada de pressão, aqui, que vai fazer o mesmo movimento, passar aqui, eu vou ter deformação desse tubo abrindo ou fechando, que vai me dar sensibilidade de medição com esse tubo de pressão, ok? Aqui não dá para ver essa imagem aqui, mas vai ficar mais claro para vocês quando eu vou postar o material lá no cigarro. Okay? Essa imagem aqui é muito boa para mostrar para justamente essa deformação aqui, ó, do tubo de Bourdon. Ele vem aqui, um metal, e vai se deformar aqui nesse sentido, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então, fechando essa parte aqui dos manômetros elásticos, os tubos de Bourdon são helicoidal e espiral, né? São modificações, na verdade, do tubo de Bourdon tipo C, né? A gente pode considerar como diferentes diversos tubos de Bourdon tipo C em planos verticais do tubo e em planos horizontais. Ele é uma das vantagens. Por que construir, então, nessas formas diferentes?
Porque essas formas, elas permitem que mecanicamente a gente, através de mudanças, né, de construção mecânicas, que a gente meça pressões altíssimas, ok? Então, o helicoidal, o tubo de Bourdon do tipo helicoidal e do tipo espiral, permite que a gente meça pressões aí até da ordem de 600 kg por centímetro quadrado, ok? Então, nós podemos adequar, a gente tem a possibilidade de ter 3 instrumentos com o mesmo aspecto construtivo e ainda assim ter faixas de medição diferentes, ou seja, eles têm fundo de escala, nem fundo de escala, mas range, faixas de trabalho diferentes para cada um deles, ok? Importante também isso. Então, foi para justamente expandir a capacidade de medição em termos de pressão. Por isso, esses 2 outros tipos. Aqui, pessoal, eu mostro para vocês, né, justamente um pouco sobre a escala. Mais uma vez, né, gente? Desculpa, não vai dar para ver aqui justamente a tabela. Mas, no material lá, vocês vão ter acesso a essa tabela. É justamente aqui os materiais que são utilizados, que podem ser utilizados na composição do tubo de Bourdon. Bronze, alumínio, aço inox, bronze fosforoso, cobre berílio e liga de aço. E as proporções de cada um deles aqui. Os coeficientes de elasticidade, como eu disse para vocês, apesar de serem metais, serem membranas metálicas, eles têm coeficientes de elasticidade. E para cada tipo de material, eu vou ter um limite máximo até que eu vou poder utilizar esse material. Então, por exemplo, se a minha membrana for feita de bronze, eu vou poder utilizar esse para medições de até 50 kg força por centímetro quadrado. Mas se for de aço inox, isso aumenta para 700. Então, eu posso fazer medições de pressões, de valores de pressão mais altos. Isso implica, tá, gente? Tudo isso implica. Se o tubo de Bourdon, se ele está em conformato, se é tipo C, helicoidal, espiral, se, por exemplo, se eu tenho membranas elásticas construídas por bronze, por alumínio, liga de aço, aço inox, tudo isso vai mandar justamente na faixa de pressão que ele vai conseguir medir, ok? E uma coisa importante aqui também para finalizar essa parte de medição. Por vezes, a gente costuma utilizar, assim, em alguns casos, a selagem líquida. O que é a selagem líquida? Eu vou fazer minha medição, entre aspas, muitas aspas nisso, de forma indireta. Eu vou preencher esse tubo, né, o tubo de Bourdon, com um material inerte, um tipo de material inerte que não vai interagir com o que eu estou medindo, com pressão e nem nada. E através do deslocamento desse fluido no tubo é que haverá deformação dessa membrana, ou seja, não é diretamente o fluido que eu estou medindo, ou o gás, ou o líquido, diretamente passando ali por dentro do meu dispositivo. Não, o que vai passar ali vai ser justamente o meu fluido inerte. E aqui, então, ó, deixa eu até pegar isso aqui, ó, isso. Então, aqui dentro não vai circular o meu fluido em si, que eu estou medindo a pressão, e sim um material inerte, como, por exemplo, a glicerina. A glicerina seria um material inerte muito utilizado justamente para esse tipo de selagem líquida. Por quê, gente? Porque concordam que, dependendo do material que eu for realizar essa medição, eu vou acentuar a corrosão interna desse dispositivo, eu posso acelerar ferrugem, processo de enferrujar desse meu dispositivo. E utilizando isso, a glicerina ele não vai, por exemplo, interagir com aquele instrumento, não vai acelerar a oxidação, não vai ter interação aí com água ou com coisas que possam aí, justamente acelerar o processo de deterioração desse dispositivo. Então, a glicerina, por exemplo, é muito utilizada nesse sentido, ok? Então, aqui eu tenho a medição do meu processo, o meu líquido de selagem e o líquido aqui que vai entrar no meu dispositivo. Então, a diferença de pressão aqui empurra esse líquido aqui, que é justamente o meu líquido de selagem, a glicerina, e que ele vai se adentrar aqui dentro do dispositivo. Então, eu tenho essa câmara anterior aí, é ele que vai circular
aqui dentro do meu dispositivo, realizando essa medição, ok? Então, é importante falar sobre isso, porque nós podemos ter líquidos contaminantes, podemos ter casos de líquidos corrosivos, enfim. Ok? Uma lista aqui para vocês, pessoal, justamente eu acho importante, eventualmente vocês irão precisar fazer consulta desse material, ok? Então, eu coloquei aqui, como eu já sempre falo com vocês, né? Todos os nossos instrumentos têm vantagens e desvantagens, faixa de medição apropriada para medição. Então, aqui nós temos vantagens e desvantagens de cada um desses instrumentos. Por exemplo, o tubo de Bourdon, do tipo C, ele tem um baixo custo de instalação, mas ele tem um efeito de esterese, ou seja, o nosso instrumento pode ficar viciado e não conseguir ter uma medição residual e não mais ter uma precisão interessante para medição. Ele tem que estar sempre atento aí a esse tipo de problema. Não consegue medir micropressões, ou seja, pressões mais baixas. O tubo de Bourdon, de espiral, helicoidal, consegue fazer essas medições. No entanto, também tem o efeito da esterese e é sensível, muito sensível a vibrações, okay? Por exemplo. Micropressões, gente, o mais ideal aqui não seriam nem tubos de Bourdon, mas seriam as cápsulas de diafragma, que elas têm uma sensibilidade muito boa a isso. Com custo moderado, temos diafragma, cápsula de diafragma e Foley. E temos aqui justamente também as desvantagens. Todo instrumento, pessoal, todo instrumento vai ter pontos bons e pontos ruins. Na instrumentação, pontos ruins não, pontos vantagens e desvantagens. Cabe ao engenheiro de processo, cabe ao engenheiro de campo definir qual instrumento vai se adaptar melhor àquela situação, fazer a leitura da situação, eventualmente fazer uma análise, ver as faixas de valores que serão trabalhadas naquele processo, quais instrumentos vão se adaptar a essas faixas de valores. Depois, além disso, qual o tipo de material? É corrosivo, não é? Tem sólido de suspensão, não tem? Justamente para fazer esse tipo de adaptação, ok? A gente sempre vai estar procurando fazer essa seleção de equipamentos de acordo com as características deles. É sempre sobre o melhor custo-benefício. O mais barato que me atenda, que consiga me atender de forma mais eficiente, ok? Aqui eu coloquei para vocês uma explicação também, justamente sobre os tipos de aplicação aqui, ou seja, os níveis de pressão mais baixos e os níveis de pressão mais altos aqui a serem medidos, ok? Então, é só uma tabela de consulta, eventualmente em algum dos nossos exercícios vocês vão precisar consultar essa tabela, então, recomendo vocês aí, qualquer dúvida, já deixei aqui para consulta para vocês, ok? Além disso, gente, como a gente sempre fala, uma tabela aqui indicando justamente a classe de precisão. Pessoal, mesmo que eventualmente eu não mostre aqui para vocês, em todas as nossas aulas, algumas aulas a gente não vou mostrar essas aulas para vocês, não mostro essa tabela para vocês, mas sempre há classes de precisão, ok? Então, eu tenho aí porcentagens de medição, erros atrelados a cada tipo de equipamento. E aí, de acordo com o módulo desse erro, eu vou ter os meus instrumentos em diferentes classes, ok? A1, A2, A3, A4, A, B, C, D, ok? Indicando aí em qual classe o instrumento se encaixa, ok? Dependendo. E aí, o que vai interferir nisso? É a forma de construção, é a escala em que ele é aplicado, é o material que é utilizado, é o líquido que vai ser medido, tudo isso é fornecido, ok, pessoal? Pessoal, eu até tirei minha câmera aqui, porque esse slide aqui é bem importante para a gente, ok? Transdutores de pressão diferencial. Para nós da elétrica, para nós aí da eletrotécnica, isso aqui é muito legal. Por quê? Eu estou utilizando aqui um transformador, né? A gente chama aqui é uma sigla que a gente costuma usar, então se vocês verem em algum lugar LVDT, Linear Variable Differential Transformer, então LVDT. É justamente um dispositivo, qual que é o método de funcionamento dele? Nós temos aqui uma bobina,
esse retângulo preto aqui é uma bobina, ok? Aqui e aqui também. E nós temos aqui um núcleo deslocável, ok? Então, se eu tenho aqui, esse sistema está em repouso, nós temos que as tensões induzidas aqui e aqui são idênticas, tanto em B1 quanto B2, e aqui a tensão V2 vai ser igual a zero. Então, o sistema está em repouso. Agora, se eu tenho pressão, gente, o que vai acontecer quando eu colocar exercer uma pressão aqui, que vai vir exatamente nessa membrana aqui? Por isso que esse dispositivo está aqui classificado como manômetro mecânico elástico. Justamente, ele vai fazer um deslocamento dessa membrana aqui, ela vai se deslocar. O meu núcleo magnético vai se deslocar também. E aí, esse deslocamento desse núcleo, eu vou ter justamente uma diferença de tensão provocada aqui, né, em BS1 e BS2, aqui nessas duas bobinas, vou ter uma diferença de tensão, e agora V2 aqui vai ser diferente de zero, ok? Então, em função desse deslocamento desse núcleo aqui, eu consigo valores diferentes aqui de V2, ok? Então, não deixa de ser uma membrana mecânica elástica, essa membrana aqui atrelada ao meu transformador, e eu tenho deslocamento. Esse deslocamento aqui causa variação de tensão aqui. Então, uma tensão diferente de zero, ela é transcrita para mim em forma de valor de pressão. Então, por isso que eu quis até dar uma ênfase nessa foto aqui, porque ela é bem legal para a gente, ok? Olha só, pessoal, que legal isso daqui. Então, eu coloquei aqui uma foto do nosso transdutor, né, para vocês terem isso aqui em mente. Então, mais uma vez, a pressão é feita aqui, a minha membrana ela vai se deslocar. Ao se deslocar, esse material aqui, que é o meu núcleo do meu transformador, vai fazer esse movimento aqui, vai variar. E em repouso, a tensão V2 é zero. Com esse núcleo aqui se deslocando, a tensão aqui é diferente de zero, ok? Outras formas de se reconhecer esse dispositivo é esse daqui, ó. Esse material aqui, gente, ele tá aqui dentro, ok? Então, nós temos aqui, esse aqui é o meu detector, ok? E é aqui que eu sinto justamente a pressão aqui que vai ficar deslocando no interior aqui dessa tubulação, desse pequeno tubo, justamente o meu núcleo, ok? Então, aqui eu tenho a transdução em função desse valor aqui de pressão que é aplicado, ok? Esse tubo também, a gente pode ver aqui, ó, eu coloquei o desenho dele aqui pra gente, ó, tá vendo? Ó? Aqui, essa haste tá ligado ao meu núcleo, então eu vou deslocar esse núcleo aqui entre as minhas bobinas. Ao deslocar ele, eu vou variar justamente a tensão aqui medida, aqui é o meu primário, aqui é a minha tensão medida aqui no meu secundário, que é V2, nesse caso aqui é zero, porque não está tendo nenhum tipo de medição, mas esse valor aqui ficaria diferente de zero para diferentes medições de pressão. Outro desenho, um esquema também é esse daqui, onde aqui ó, eu tenho justamente o movimento aqui nesse sentido, a variação, e aqui a medição que a gente espera, diferente de zero, proporcional ao valor da pressão, ok? Então, acho que com esses desenhos aqui fica muito mais claro de entender justamente esse conceito. Pessoal, vou começar aqui. Eu vou começar com essa parte, tá? Sensores de pressão capacitivos, mas é uma parte muito extensa e não, mentira, a gente vai passar por toda ela, ok? Já estou confundindo com o nível aqui que a gente também vai trabalhar, ok? Que em nível a gente também tem uma parte relacionada a sensores de pressão capacitivos. Pessoal, qual que é o funcionamento aqui, qual que é o princípio de funcionamento por trás desse instrumento? Justamente transformar a variação da capacitância, ou seja, a minha diferença de pressão, a minha pressão vai provocar uma mudança na capacitância, e essa mudança na capacitância vai ser traduzida, transcrita para um valor equivalente à variação de pressão, ok? É basicamente isso, ok? Tá aqui, ó, a deformação altera o valor da capacitância, que é medida por um circuito eletrônico, e essa alteração da capacitância vai me dar justamente o valor da pressão, ok? Então, nós temos aqui um instrumento que
Eu coloquei o símbolo dele aqui para vocês, para indicar. Só para lembrar para vocês, capacitância, permissividade, constante dielétrica, D é distância e A é a área aqui das minhas placas, ok? Então, aqui isso é dado por capacitância. E esse tipo de dispositivo mede de 3 até 67 PA em geral, PA Pascal, ok, gente? Então, nós temos aqui como que a gente consegue ver justamente a alteração dessa pressão. Aqui nos próximos slides a gente vai conseguir ver. Então, pessoal, partindo aqui, ó, com as imagens, eu acho que fica bem mais tranquilo de entender aqui como que é esse funcionamento de pressão diferencial. Primeiro, gente, por que pressão diferencial? Porque eu vou medir justamente a diferença entre um determinado ponto e o que eu estou medindo. Por exemplo, a pressão manométrica. A pressão manométrica a gente sabe que é uma pressão diferencial. Eu estou medindo a diferença de pressão em relação à pressão atmosférica. É uma pressão diferencial, ok? Como que funciona esse dispositivo aqui, ok? Nós temos aqui armaduras fixas metalizadas, um dielétrico e uma armadura móvel. Essa parte móvel é o que vai provocar justamente a diferença de capacitância que vai ser transcrita para medição de pressão, ok? Nós temos aqui uma foto justamente desse tipo de sensor e aqui um esquema, ó, justamente aqui, ó, as placas do capacitor, nossas placas do capacitor, ó, essas duas aqui. O diafragma, e aqui, gente, aqui entra o pulo do gato. Esse aqui nós temos um diafragma, ó. Minha linha provavelmente não vai ficar reta, mas ó, aqui nós temos essa membrana diafragma. Quando eu tenho alteração dessa membrana, deformação dela, ou assim, eu tenho alteração o quê? Da distância entre as placas. Quando eu tenho alteração da distância entre as placas, eu afeto justamente a capacitância do meu capacitor. Uma placa estando mais perto ou estando mais afastada, as capacitâncias são diferentes. Então, em função disso, eu tenho uma mudança da capacitância e aí isso é traduzido para pressão, ok? E a entrada aqui, ó, de pressão, a diferença de pressão vem justamente aqui, ó. Nós temos duas entradas, olha só, duas entradas de pressão, ok? Então, nós temos aqui duas entradas que vão provocar justamente o deslocamento dessas membranas, ok? Nós temos aqui as placas dos capacitores, não sei se vocês conseguem ver aqui o diafragma, também do sensor. Tá muito pequeno, né? Mas no próximo slide vai ter aqui. Entra por aqui, e essa diferença de pressão desloca essa membrana, e essa membrana para um lado, mais próximo de um lado ou de outro, provoca uma diferença na capacitância, ok? Então, essa é a forma de funcionamento desse dispositivo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vai ficar bem melhor agora, justamente porque eu expandi aquela figura pequenininha ali. Então, aqui, ó, nós temos as nossas placas aqui, ó, nossas placas do capacitor. As duas entradas aqui, como eu falei para vocês, ó, de pressão, ok? Na verdade, esses aqui são os fios condutores, né? Perdão. Aqui são os fios condutores, justamente que a gente está medindo capacitância, né? E as entradas que eu tenho, elas são aqui, ó. Aqui e aqui. Me confundi aqui, perdão. Mas aqui nós temos nossos fios condutores, ok? Então, a gente mede a pressão daqui e daqui. Aqui fica bem claro de ver, ó. Nós temos pressão alta de um lado, pressão baixa de outro. Essa diferença de pressão vai provocar uma variação nessa membrana, um deslocamento, e esse deslocamento tem um circuito elétrico aqui conectado a ele, que faz a transcrição desse deslocamento, mede essa capacitância, e em função do valor dessa capacitância, a gente consegue medir a pressão, ok? Então, nós temos aqui, ó, a pressão entra por aqui, e a pressão entra por aqui, e faz o deslocamento dessa membrana, ok? Nós temos aqui isolantes, aqui nós temos materiais isolantes, que aqui é vidro, por exemplo. Temos aqui um material dielétrico para separando essas placas, okay, que é importante também. Mas aqui nós temos circuito elétrico também fazendo a medição justamente desse dispositivo. Fica mais fácil enxergar, principalmente utilizando essas figuras aqui, o funcionamento do meu sensor de pressão, ok? Perdão, gente. Tanto aqui quanto aqui, ok? Então, dos dois lados aqui. Fica mais tranquilo de entender.
Alguns exemplos aqui também, gente, porque eu sei que é difícil, né, visualizar esse tipo de dispositivo, mas olha só aqui. Justamente, ó, o meu dispositivo aqui é a entrada da pressão aqui e aqui. Aqui o meu capacitor, as placas, os fios aqui conectados a ele, os materiais isolantes. E aqui os fios, né? Tá aqui, esse B é o terra, e aqui nós temos 2 fios saindo uma de cada placa aqui, para conexão do circuito elétrico e eventual medição. Esses aqui são dispositivos, assim, sensores, né, de pressão diferencial capacitivo. Pessoal, bem parecido com o que a gente tem instalado em sala de aula, tá? Assim, o corpo aqui desse sensor é o mesmo, mas a forma construtiva é que é diferente. Por isso é importante a gente, principalmente, entender as aplicações. Como eu disse para vocês, nem sempre a gente vai ter manuais, nem sempre nós vamos ter dispositivos aí, né, indicando pra gente. Então é importante a gente saber as aplicações, formas de funcionamento. Encaminhando aqui para o final, pessoal, nós temos os sensores de pressão piezoelétricos. Pessoal, piezo, toda vez que vocês verem essa inicial, piezo, podem entender cristais. É alguma medição feita com cristais, ok? Sensores de pressão piezoelétricos são construídos com cristais. E o que acontece? O deslocamento desses cristais, ou seja, tem uma força aplicada aqui nessa membrana cristalina, né? Nós temos o cristal piezoelétrico aqui, abaixo dessa membrana. E quando esse cristal sofre uma deformação física, né? Ele tem aqui justamente uma resposta linear variando com a pressão. Que resposta? Uma resposta elétrica. Seja por liberação de elétrons, ou seja, nós temos corrente circulando, seja por queda de tensão. Okay? Nós temos aí sensores piezoresistivos, ou seja, a minha resistência vai variar em função da pressão aplicada àquele material. Ou seja, se for uma pressão maior ou menor, eu posso ter uma resistência maior ou menor em função dessa pressão, ok? Aqui para os sensores de pressão piezoresistivos, como eu falei para vocês no slide anterior, podemos ter piezo. Por que a gente fala piezoelétricos? Porque nós podemos ter variação de pressão ou de resistência, então a gente fala de piezoelétricos. Mas, em geral, nós temos aqui os sensores mais utilizados, os piezoresistivos, ok? Ou seja, o segredo é esse daqui, ó. Em função da pressão que eu vou ter sobre esse cristal, né, a resistência, o valor da resistência associada àquele material vai variar. Ou seja, se eu tenho uma pressão maior sobre o material, posso ter um valor X de resistência. Se eu tiver uma pressão menor, eu tenho um valor X sobre 2, por exemplo, é proporcional justamente a essa pressão, varia de uma maneira linear, e nós conseguimos quantificar justamente esses processos, ok? Eventualmente, pessoal, nós temos extensômetros, né? O que são extensômetros? São elementos, né, sensores piezoresistivos que são muito utilizados para medir pressão. É um nome diferente aqui desse dispositivo, ok? Mas é um sensor piezoresistivo, ok? Só para vocês, se eventualmente esse nome aparecer para vocês, vocês não ficarem aí receosos do que é, como é que funciona, nunca ouvi falar. Não, eles são extensômetros, ok? Vou mostrar para vocês aqui um sensor muito utilizado para medição de pressão, é o sensor de força, ok? Ele é um sensor do tipo piezoresistivo. Alguns exemplos aqui, ok? Inclusive, que utilizam justamente essa técnica, materiais piezoresistivos, principalmente, ok? Sensores de pressão piezoresistivos. Nós temos aqui, por exemplo, duas membranas, dois materiais cristalinos, esse aqui, ó, 1 e o 2. Eu aplico uma força, ao aplicar essa força aqui, eu vou ter uma deformação, concordo que eu tenho uma deformação dessa membrana aqui, e uma deformação dessa membrana aqui. Justamente essa deformação vai provocar a variação justamente dessa resistência aqui, ok? Nesse caso aqui, ó, essa resistência aqui, ela está colocada nesse circuito aqui, dessa forma, e aqui nessa forma.
Esse circuito aqui, gente, que a gente utiliza muito para medição, atrelada à medição de elementos que têm variação de resistência, é a ponte de Wheatstone, ok? É muito utilizada em instrumentação eletrônica, principalmente quando eu preciso detectar algum tipo de variação de resistência, algum sensor, algum instrumento que tenha variação de resistência, ok? Então, a gente costuma utilizar bastante a ponte de Wheatstone, provavelmente em eletrônica vocês podem ver essa montagem. Em instrumentação eletrônica a gente costuma ver também. Então, é um tipo de circuito que a gente utiliza muito comum para medição. Inclusive, aqui nesse caso, sensores piezo-resistivos, mas, por exemplo, sensores de temperatura que tem variação de resistência, a gente costuma utilizar esse tipo de circuito para realizar a medição também, ok? Então, é utilizado para todo circuito com variação aí de resistência, ok? Então, esse circuito aqui, ó, ponte de Wheatstone. Alguns exemplos aqui para vocês, algumas fotos, né, que utilizam sensores aí que utilizam justamente esses sensores piezoresistivos. Eu tenho um exemplo aqui desses extensômetros utilizados aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, está aqui coladinho aqui no meu dispositivo para avaliar a pressão sobre ele, ok? E aqui, outra ligação também. A gente continua com os piezoresistivos, ok? Aqui, como eu falei para vocês, ó, aqui tá, esse desenho aqui, ó, é de uma ponte de Wheatstone, que está justamente o quê? Medindo a variação de carga, a variação de resistência em cada um desses pontos aqui, ó. Nós temos 4 resistências aqui e um circuito para detectar essa variação de resistência, ok? Então, o que a gente chama também de células de carga, são transdutores aí que medem força em função do sinal elétrico. Onde que são utilizados principalmente sensores aí, células de carga? Células de carga, elas vão ser localizadas principalmente aqui em silos, ok? Então, se eu tenho silo aqui, por exemplo, vamos utilizar aqui a imaginação, hein, pessoal? Sabem que eu já não desenho bem no quadro que dirá aqui. Mas vamos ter boa vontade com a professora, acreditem que isso é um silo, ok? Então, nós temos aqui um silo, onde nós temos aqui um apoio aqui, um apoio aqui, nós temos um apoio aqui na frente e um apoio lá atrás também, em paralelo aqui com esse, ok? As células de carga, elas são colocadas em cada ponto aqui dessas vigas, desses apoios, ok? E aí nós temos variação de resistência em caso de variação de pressão aqui em um dessas células de carga. Essas células de carga são muito utilizadas, gente, no caso aqui, para a transcrição de força, né? E nesse caso aqui, que tipo de força? Força-peso, ok? Para medir justamente o peso aqui que tem nesses silos. Com a pressão em cada exercício aqui, em cada ponto, força sobre área, pressão, então eu consigo calcular com a força que é o medidor de pressão, eu consigo detectar aqui o peso desse silo. E, gente, ele é colocado estruturalmente, ok? Não dá para instalar isso aqui. Você, beleza, eu quero instalar agora que o silo está pronto. Não. Isso, a concepção do silo ele tem que ser concebido já pensando que ali haverão células de carga que suportarão o peso daquele silo, ok? Então, não dá para brincar de colocar depois, ok? Aqui, falando um pouco mais desses sensores do semicondutores do tipo string gauge ou extensômetros, né? Tem justamente aqui, são construídos por semicondutores, né? Partilhas de silício, variação de resistência em função das partilhas de silício aqui. Okay? Podemos ter diafragmas associados a esses extensômetros. Temos CIs que vão construir sensores menores, mais uniformes, né? Com características bem mais definidas, ok? Só queria apresentar para vocês. Isso daqui não é o foco da nossa aula, ok? Algumas aplicações aqui desse tipo de sensores de pressão piezo-resistivos. Microfones, pessoal. Lembrem-se, quando a gente está falando, a gente está deslocando o ar, né? O nosso som é um deslocamento
aqui do som, e isso faz uma pressão, essa pressão é transformada em força, essa força em uma variável elétrica, a gente consegue fazer essa transformação depois de elétrico para som novamente. Instrumentação biomédica, sensores de vácuo, aplicações automotivas, né, potência de aceleração, medição de nível, ok? E a gente encerra aqui a nossa aula, a nossa parte de pressão. Eu vou colocar para vocês, né, eu não consegui colocar semana passada, porque realmente eu não estava conseguindo fazer muita coisa, eu estava de repouso mesmo. Mas eu vou colocar para vocês as listas relativas às nossas aulas 1 e 2 de pressão, ok?